Bem, dando continuidade aqui à agenda e aprofundando a temática que já foi vista anteriormente, muito bem introduzida pela mesa, nós vamos dar início agora ao nosso segundo painel para debater os desafios e oportunidades para mais representatividade de raça e gênero no setor público. Nós vamos falar sobre os avanços e desafios das políticas de ação afirmativa e promoção da igualdade racial nas últimas décadas e o que tem sido feito para fortalecer essas estratégias de equidade. E, para mediar esse painel, eu gostaria de convidar ao palco Gabriela Lota, professora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia e também integrante do Movimento Pessoas à Frente. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Bom, obrigada, Diogo. Obrigada, Clarissa. Boa tarde, ou bom dia, né? Estamos na transição a todos e todas. Um prazer estar aqui. Queria agradecer muito o convite de poder mediar essa mesa de um tema tão relevante. Ele é tão relevante que a gente já começou a discutir, mesmo sem ser exatamente o foco na primeira mesa, mas ele é um tema que está tão fortalecido na nossa agenda que é impossível falar, por exemplo, de liderança sem falar de gênero e raça, como já começou a aparecer. E nesse painel de agora, a ideia é a gente aprofundar tanto em relação a diagnósticos de quais são os principais desafios para essa temática hoje no Brasil, como pensar soluções muito concretas a partir de diferentes perspectivas. Eu já vou mostrar para vocês. A gente tem uma mesa bastante diversa, não só em termos de gênero e raça, mas bastante diversa em termos de lugar de fala, né? Vamos ter pessoas da academia, do terceiro setor, gente que pensa em relação público-privado, gente de governo. E isso vai trazer para a gente uma série de perspectivas de como pensar em políticas voltadas à equidade. E, para a gente começar, tinha montado uma apresentação, porque eles me pediram para trazer dados sobre desigualdade de gênero e raça no serviço público, mas, na verdade, a primeira mesa já trouxe muito mais dado do que eu ia ser capaz de fazer em 5 minutos aqui. Mas eu queria fazer uma brevíssima introdução, só retomando alguns elementos. Eu acho que é muito evidente, por todas as falas, que o Brasil, apesar de ser um país extremamente heterogêneo e diverso, essa diversidade não está representada no serviço público. Na verdade, o que está representado no serviço público é a nossa desigualdade de gênero e raça, que também se reflete em termos de composição da nossa burocracia, em termos de distribuição de salários e distribuição de cargos. Então, se a gente olha para a composição, salários e cargos no serviço público, a gente vê uma altíssima desigualdade de gênero e raça, e isso vai ter várias consequências. Com relação à composição, só para trazer dados muito breves para vocês, a população brasileira é aproximadamente 52% mulheres, 54% pessoas não brancas. Mas, quando a gente olha para dentro da máquina, especialmente a máquina federal, que é onde a gente tem mais dados, a gente vai ver que, por exemplo, 65% das carreiras de ensino superior são ocupadas por homens brancos. Só com esse dado a gente já consegue ver como existe uma altíssima desigualdade na ocupação do que são os cargos que pagam, remuneram melhor. Essa desigualdade vai se representar também quando a gente olha para as carreiras de elite, né? Então, carreiras de elite, a gente pega diplomacia, gestora, analista fiscal, as carreiras do judiciário, Ministério Público, você vai ter aí aproximadamente 30%, algumas têm um pouco mais, outras menos, de mulheres nessas carreiras. E onde é que as mulheres estão no serviço público? Nas carreiras associadas a profissões do cuidado. Secretaria de Educação chega a ter 80% de mulheres. Secretaria de Saúde, a mesma coisa. Qual é a questão aqui? A questão aqui é que estas carreiras são carreiras muito menos remuneradas, são carreiras muito menos valorizadas e que têm menos acesso a espaços de poder. Então, embora a gente possa até ter uma representação de mulheres dentro da máquina, essas mulheres estão em lugares onde elas recebem salários menores, são menos valorizadas e têm menos poder e menos capacidade de exercer poder. Isso também aparece nos salários, isso já foi dito antes, então, só para a gente lembrar, a gente chega a ter, em algumas áreas do governo, homens brancos ganhando 90% mais do que mulheres negras exercendo funções mais ou menos parecidas. E a mesma coisa acontece nos cargos de liderança. Eu peguei o dado recente do observatório que a ministra contou. Então, estamos num governo que claramente tem um foco na questão da equidade e, ainda assim, nós temos só 25% dos cargos mais altos sendo ocupados por mulheres.
sendo ocupados, por negros e negras, e 33% sendo ocupados por mulheres. Então, mesmo em um governo que tem esse esforço, essa desigualdade ainda aparece na ocupação de cargos de liderança. E por que a representatividade é importante? Por que a gente tem que lutar contra essa desigualdade? Primeiro, porque acho que a fala da ministra foi perfeita. Democracia pressupõe igualdade, e só por isso a gente deveria estar aqui lutando. Mas, além disso, a gente tem várias pesquisas que vão mostrar por que equidade é importante. Essas pesquisas, olhando para o serviço público, vão mostrar, por exemplo, que espaços em que você tem mais equidade de gênero e raça no trabalho, no serviço público, você tem uma diminuição da rotatividade, melhoria do clima organizacional, aumento da motivação e do engajamento de servidores públicos. Você tem uma redução de casos de assédio moral e sexual, aumento de políticas de inovação e de práticas transformadoras, com o que se chama de lideranças transformacionais. Tem várias pesquisas mostrando aumento de performance quando você tem organizações que têm mais equidade. E, além disso, muda o conteúdo das políticas públicas que são produzidas, como já foi mencionado aqui antes. Importante lembrar que os países que lideraram melhor o enfrentamento à Covid eram países governados por mulheres, por exemplo. E existem várias pesquisas mostrando como mulheres em cargos de liderança conseguem trazer outros conteúdos de políticas que não são trazidos por homens, como a própria Raquel Lira deu vários exemplos aqui, e a Helena falou também no começo da sua fala. Então, com tudo isso, é muito importante a gente conseguir avançar em ter mais equidade e em combater a desigualdade dentro do serviço público. A pergunta é como? Como é que a gente faz isso? E é sobre isso que esse painel vai falar agora. Então, eu queria já compor o painel, chamar aqui, em primeiro lugar, vou chamar a Alessandra Benedito. A Alessandra é coordenadora de Equidade Racial do Núcleo de Justiça e Direito da Fundação Getúlio Vargas. Você pode sim. Obrigada, Alessandra. Vou chamar à mesa a Marina Barros. A Marina é do Instituto Alziras. Vou chamar também o Giovanni Harvey, que é do Fundo Baobá e já foi secretário nacional de Políticas de Ações Afirmativas e secretário da CEPIR. Obrigada, Giovanni. E vou chamar a Ana Venturini, que é diretora de Políticas de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial. Primeiro, queria agradecer muito a presença de vocês. Como eu falei, a gente vai ter perspectivas aqui muito diversas, né? De como a gente pode avançar nessa pauta de combate à desigualdade racial e de gênero dentro do serviço público. E eu vou começar jogando... Posso começar com você, Ana? Já que a gente está falando de política pública, a gente já na mesa anterior, a ministra Esther já trouxe alguns dados e algumas ações que têm sido feitas na perspectiva do Ministério da Gestão. Falamos um pouquinho do decreto 11.443, do FIAR, e ela mesma mencionou que tem um grupo de trabalho junto com o Ministério da Igualdade Racial, pensando políticas nesse sentido. E eu queria começar abrindo para você contar um pouco qual é essa pauta que tem sido feita hoje para pensar como reduzir desigualdades de gênero e raça no serviço público, especialmente de raça no serviço público. Obrigada. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde a todas as pessoas presentes. Queria também agradecer a oportunidade e ao movimento pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e representar o Ministério da Igualdade Racial. Eu acho que a gente tem várias ações que eu vou poder citar aqui para a gente falar sobre a questão da equidade racial no serviço público. Eu acho que uma das nossas principais articulações nesse sentido tem sido a implementação, né, do decreto 11.443, que prevê o preenchimento de 30% dos cargos comissionados e funções de confiança por pessoas negras, o que a gente está fazendo em conjunto com o Ministério da Gestão e também com o apoio da CGU, para a gente pensar a questão de transparência, controle social. E acho que uma coisa até interessante, para quem tiver interesse, a ministra Esther falou do Observatório de Pessoal. Para quem quiser já olhar dados sobre a implementação do decreto, no Observatório de Pessoal a gente já tem agora
a Miriam, que é responsável por isso, colocou os dados do preenchimento dos cargos comissionados no geral, né, nos 2 níveis que a gente tem previsto no decreto, nos níveis de 1 a 12 e 13 a 17, e você pode filtrar por órgão da administração. Ainda está com a divisão antiga por conta do sistema e tudo mais, mas já dá para vocês verem como que está esse andamento com os dados de março desse ano. Então, para quem tiver interesse, a gente já está nesse caminho, né? Uma outra ação que a gente iniciou, a gente criou em março um grupo de trabalho interministerial para pensar o Programa Nacional de Ações Afirmativas. Esse é um grupo de trabalho que é composto por mais de 12 ministérios e tem como objetivo pensar a ação afirmativa de forma transversal no governo, para que a gente consiga pensar a ação afirmativa para além do ensino superior e só no serviço público, mas olhar para comunicação, então, ações afirmativas na área de comunicação do governo, contratos, contratações públicas, a cultura e outras áreas que são fundamentais, saúde e a questão do orçamento público, etc., para a gente poder pensar em como, né, transversalizar a questão de gênero e raça, e também olhando para as pessoas com deficiência que estão dentro desse grupo, para a gente poder pensar num programa nacional e lançar isso no final desse ano. Acho que uma parceria que a gente tem, que já é de longa data, com o Ministério das Relações Exteriores, né? O Instituto Rio Branco foi um dos primeiros órgãos governamentais a criar um programa de ação afirmativa, que é um programa de bolsas. Ele oferece bolsas para pessoas negras se estudarem, se prepararem para o concurso da diplomacia, né, da ingresso à carreira diplomática. E a gente está fazendo essa parceria com o Rio Branco, reforçando essa parceria. E a gente lançou recentemente o novo edital do programa de bolsas, né, do Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco, revisado. Esse programa ele tinha uma estrutura que era lançado o edital que fazia uma prova, a pessoa fazia uma prova para poder conseguir essa bolsa, mas isso era muito custoso para a administração pública, porque era um concurso público separado, né, que tinha que ser feito para oferecer essas bolsas. E aí depois, em 2016, isso foi alterado e eles passaram a selecionar as pessoas que passam da primeira para a segunda fase do concurso para diplomata. E aí a gente conseguiu fazer algumas alterações nesse edital para tornar ele um pouco mais inclusivo, né, e incluir não só as pessoas que são convocadas para a segunda fase do concurso, mas as que também têm nota para aprovação, mas que não necessariamente são convocadas porque não passam na cláusula de barreira da prova. E a gente está aumentando, né, ampliando o número de bolsas desse programa, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Então, esse ano, a gente vai ter 2 editais do Programa de Ação Afirmativa, né, para que a gente... E nosso objetivo é conseguir aumentar cada vez mais o número de bolsas e também incentivar outros órgãos a fazer programas parecidos, né? Incentivar que eles também ofereçam cursos preparatórios, bolsas, apoios, para que candidatos negros se preparem para essas carreiras que são altamente seletivas, como é o caso da diplomacia. E a gente tem dialogado muito com outros ministérios e outros órgãos da administração para pensar em como aprimorar a questão das ações afirmativas, pensando em diferentes modalidades de ação afirmativa,
olhando desde o estagiário até os cargos de liderança, né, e levando isso também, tentando diálogo com outros entes, né, federativos, estados, municípios, para levar essa experiência da lei de cotas, do decreto dos comissionados e outras experiências para outros entes. E acho que o último ponto que também acho que vale a pena destacar, que a gente tem trabalhado bastante, é a questão do plano plurianual. A gente tem tido um esforço muito grande de influenciar os outros ministérios nas oficinas que são organizadas pelo Ministério do Planejamento, na ENAP. A gente tem participado de todas as oficinas, praticamente, e tentado influenciar os outros ministérios para que eles tenham esse olhar e da importância da transversalidade de gênero e raça, né, nas políticas públicas, e para que eles pensem em metas, em objetivos específicos ligados à igualdade racial, a igualdade de gênero, olhando para a questão interseccional, porque acho que é só assim que a gente vai conseguir realmente ter políticas públicas que consigam atingir realmente as reais necessidades da população, que é, em sua grande maioria, negra. Então, esse é um grande esforço que a gente está tendo no Ministério nas últimas semanas. Então, obrigada, Ana. Você deu um bom panorama, a gente volta em algumas ações depois, mas eu queria, depois de ouvir esse panorama, lançar uma pergunta para o Giovanni. Giovanni, você é uma figura muito reconhecida por ter participado de vários espaços, você tem uma longa trajetória aí no tema da igualdade racial no Brasil, tanto na perspectiva da iniciativa privada, terceiro setor, dentro do Estado. E eu queria ouvir um pouco o seu balanço sobre os avanços ou os desafios dessas políticas, inclusive colocando o governo atual nessa sua avaliação de para onde estamos indo, no que avançamos e o que falta ainda fazer. Bom, Gabriela, obrigado. Bom dia a todos. Eu vou pedir permissão para eu não fazer uma saudação individualizada por conta do tempo. Bom, Gabriela, eu acho que a provocação é um balanço das últimas décadas, mas nós precisamos ter em mente que esse processo é um processo histórico que tem raízes que antecedem isso. Eu fiquei muito feliz porque eu vi presente na mesa que nos antecedeu um debate sobre democracia e sobre república. Eu acho que, para se pensar desafios e oportunidades de melhoria da prestação de serviços por parte do Estado e melhorar, equilibrar mais a participação dos vários segmentos na formulação, na implementação, no acompanhamento das políticas públicas, eu fiquei muito feliz por ter o tema democracia e república ter sido colocado, porque antecede, no meu entendimento, a reflexão sobre desafio e oportunidade, uma reflexão sobre a partir de quais premissas que nós pensamos desafios e oportunidades. Nós pensamos desafio e oportunidade no sentido de melhorar a performance do Estado, partindo do pressuposto que nós vivemos numa democracia e que nós temos consolidada, ou nós pensamos desafio e oportunidades refletindo que nós temos um processo de construção de uma democracia e de construção de uma república. Eu, pessoalmente, acredito que nós vivemos um processo histórico que eu acredito que ainda vai consumir mais algumas décadas, não sei se séculos, de construção de democracia e construção de república. O conceito de Estado, o conceito de república é um conceito muito inspirado pela Revolução Francesa, uma concepção de Estado de Rousseau, uma concepção de democracia baseada em liberdade, igualdade e fraternidade. Isso, final do século XVIII. Nós tivemos Revolução Francesa em 1789, 1799, tivemos aqui um rebatimento duramente reprimido, Conjuração Baiana, 1798, 1799, e só 100 anos depois é que nós tivemos uma proclamação da República no Brasil.
em 1889. Não por coincidência, um ano depois, após a abolição da escravidão. E seguida de um governo provisório que instituiu, através de legislação, tratamento diferente às pessoas em função da sua origem. E 100 anos depois, uma Constituição Cidadã, a qual a ministra Carmen Lúcia fez referência, tão criticada por ter explicitado igualdade de direitos entre homens e mulheres, por exemplo. Então, eu acredito que o nosso desafio é pensar essas construções, entendendo que isso ainda faz parte da tarefa de construir uma república. E não a partir de uma ilusão que nós estamos aperfeiçoando uma república e uma democracia que, de fato, funciona. Nossa, fala forte e bonita, né? E pensando na construção da nossa república, eu queria trazer um pouco a dimensão da política para cá. Para esse nosso debate, porque eu acho que esse nosso avanço na construção da República, ele passa não só por melhorar o nosso Estado, mas também por melhorar o nosso ambiente de produção de decisão, e isso passa pela política necessariamente. Acho que a Raquel trouxe vários depoimentos aqui, né, de como nós temos uma subrepresentação feminina nos espaços de poder, especialmente nos cargos eletivos, e embora essa seja uma pauta histórica, né, na própria democracia e nos nossos instrumentos pós-Constituição, a gente sabe ainda que a representação feminina nos espaços eletivos é baixíssima. Acabou de sair um relatório do BID. O Brasil ficou em último lugar nos países da América Latina e Caribe, né, com 18%, acho, de representação nos cargos eletivos. E a questão é, se a gente não tem mulheres nos cargos de poder, dificilmente a gente consegue mudar as decisões por dentro apenas por uma iniciativa da própria burocracia, né? Acho que a Raquel trouxe isso muito claramente. Foi preciso ter uma governadora mulher para mudar várias medidas, inclusive em relação a ter secretárias grávidas ou ter pessoas em cargos altos que estejam grávidas. Eu queria trazer para você, Marina, o Instituto Alziras tem feito um trabalho belíssimo aí de formação de lideranças femininas para, especialmente, prefeituras, e vocês têm um diagnóstico muito grande de quais são os grandes desafios aí. Eu queria que você trouxesse um pouco a realidade aí da política e da representatividade de gênero nos espaços de poder. Tá bom, obrigada, Gabriela. Bom, queria agradecer o convite, em nome da Letícia, do movimento, por estar aqui hoje debatendo, né, com meus parceiros aqui de mesa, Ana, Alessandra, Giovanni. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marina, para quem, né, enfim, acho que várias pessoas aqui eu não conheço. Eu sou fundadora e diretora do Instituto Alziras, e o Instituto Alziras é uma organização que trabalha pela ampliação e pelo fortalecimento da presença de mulheres em sua diversidade na política e na gestão pública, entendendo que esse é um processo necessário para a construção democrática desse país e que esse é um processo necessário para a gente aprimorar, melhorar a qualidade das soluções que a gente está propondo para os problemas públicos que a gente enfrenta. E, de fato, o que a gente tem na dimensão local, que é esse espaço onde a gente estuda mais, da política local, das prefeituras, né, a gente foi fazer uma investigação sobre quem eram as prefeitas brasileiras, né? A gente tem uma lacuna enorme de representação no executivo municipal. A gente tem 52% de mulheres na política, 12% apenas governando municípios, governam os municípios menores, de menor porte, de menor arrecadação tributária também. Isso é uma questão bem interessante de se analisar. E quando a gente rebate esse recorte para a questão racial, quando a gente olha para o quantitativo racial, as mulheres negras são 28% de representação de mulheres no Brasil, da população brasileira, e governam apenas 4% dos municípios brasileiros. E aí a gente vai olhando que esse espaço da política local é uma porta de entrada muito importante para as mulheres na política. É o primeiro degrau para muitas mulheres ascenderem nesses espaços eletivos. A nossa pesquisa mostra, inclusive, que boa parte das prefeitas eram concursadas, eram professoras, eram enfermeiras, né? Conseguiram entrar nesses espaços da gestão pública por meio dos concursos. E aí eu acho que tem um outro debate que eu acho que a gente fez na nossa mesa ali sobre
a gente tensionar um pouco desses parâmetros de avaliação que são utilizados nos concursos públicos, que são espaços muito importantes de entrada para essas mulheres no serviço público, para as pessoas negras também. Como é que a gente está formulando esses mecanismos de avaliação para concurso público? Acho que essa é uma dimensão importante para a gente olhar, né? Principalmente olhando para as prefeitas que são concursadas nos seus municípios, construíram suas bases ali como professoras, como enfermeiras, participaram de conselhos de gestão pública, a maior parte das prefeitas foram conselheiras também, grande parte, 70% mais especificamente das prefeitas, foram secretárias. Então, em algum momento, tiveram a oportunidade de assumir uma responsabilidade de liderança dentro do município, exerceram como secretária, e, sim, é verdade, secretária de assistência social, educação, saúde, que são os estereótipos, né, do cuidado, das posições de cuidado que as mulheres acabam ocupando, mas a gente vê um movimento, 23% das secretárias estavam em outras áreas também, de planejamento urbano, cultura, esporte, e a gente vê um movimento crescente aí das mulheres e meninas na ciência, na tecnologia. Então, claro que tem toda uma estrutura que mobiliza as mulheres para esses espaços de cuidado, né, de assistência social, por exemplo, educação, mas a gente tem também esse tensionamento para o outro lado. Então, a gente acredita que é muito importante essa presença das mulheres na política eletiva, né, como sendo eleitas nos seus municípios, e a gente vê que, eu vou citar aqui alguns obstáculos que a gente identifica, né, que produzem, infelizmente, hoje no Brasil, o que a gente diz lá no Instituto Alzírias, de uma superrepresentação de homens brancos na política, que é o que a gente tem hoje, né? A gente enxerga muito essa superrepresentação, né, porque a política foi um espaço forjado por homens, mantido por homens brancos, em especial. Então, a gente tem questões muito objetivas que foram comentadas aqui pela própria governadora, pela ministra, pela Ellen, questões objetivas, por exemplo, que muitas prefeitas, muitas vereadoras não têm licença maternidade regulamentada para gozar da licença maternidade. Não tem um espaço de amamentação, não tem o Senado Nacional, não tinha banheiro até pouco tempo atrás, banheiro feminino para as mulheres. E aí a gente entra na questão do tempo. O tempo é um elemento escasso para as mulheres, para participar da política, para ir no happy hour, para participar das confrarias, para estar nos lugares onde realmente as decisões ali estão sendo tomadas. Né? Tem espaço kids para eu ir no happy hour? Porque aí eu consigo levar minha criança, senão... Né? Enfim, então, tem questões muito objetivas. Tem questões que estão sendo tensionadas hoje no Brasil, que é importante falar, e o Instituto Alzírias bate nessa tecla há muito tempo, que é a questão do financiamento das campanhas. As mulheres, não precisa, né, acho que tem dados e evidências, a gente está vivendo aí um debate importante da anistia dos partidos. Os partidos não estão financiando adequadamente as campanhas das mulheres. Né? As mulheres têm que disputar esses espaços dentro do partido na base da cotovelada. E a gente acredita que os partidos são espaços muito importantes para construir maior representação das mulheres na política. Os partidos precisam apresentar melhores práticas de equidade de gênero e raça, porque os partidos são instituições necessárias para a gente mudar esse cenário. Né? Então, é preciso falar com os partidos, é preciso puxar os partidos para esse debate. E eu sei, tem muita gente que, né, fala para mim, não, mas se for depender dos partidos... mas a gente precisa tensionar essa relação com os partidos. Né? E as mulheres de dentro dos partidos têm feito esse trabalho e precisam de muito apoio para seguir fazendo esse trabalho e evidenciando, né, as práticas partidárias que não estão favorecendo muito as mulheres nessa ascensão. Então, para encerrar, que eu acho que eu já falei demais, né, a gente pode continuar numa próxima rodada, mas, só para terminar, acho que o Instituto Alzírias tem promovido e tem apoiado uma série de redes de mulheres na gestão pública. Então, nós temos o G-Públicas, que é o nosso projeto de rede de mulheres na gestão pública. Acho que é importante que as mulheres estejam conectadas justamente para atuar nas áreas que são menos visibilizadas, que as mulheres têm menos visibilidade também na gestão pública. A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, por exemplo, que também é uma rede que trabalha, né, com a questão da gestão pública, olhando para as melhores práticas, para visibilizar esse fazer político das mulheres.
Porque essa ocupação dos espaços de poder pelas mulheres, pelas pessoas negras, ela também vem acompanhada de melhores práticas, né, de novas formas de se fazer política. E eu acho que é isso que é o necessário, que a gente está precisando para a transformação desse país, né? Então, por enquanto, são essas as contribuições. Espero ter respondido à provocação. Super respondeu. Obrigada, Marina. A gente passou, então, por olhar para dentro do Estado, olhamos para a sociedade de forma mais geral, olhamos para a política, né? E eu queria trazer agora um pouco o olhar para a iniciativa privada, especialmente a relação entre o público e o privado, e como é que o Estado pode pensar políticas públicas também para que essa igualdade aconteça na nossa sociedade de maneira mais geral. E aí, Alessandra, queria trazer para você uma questão. Hoje tem se falado muito das práticas de ESG, tem todo um mercado, né? Inclusive no próprio setor público, agora está entrando de implementar práticas de ESG, e as práticas de ESG elas trazem também uma dimensão aí de pensar a questão da igualdade. Como é que você pensa que o Estado pode atuar nesse processo para fortalecer essas iniciativas na iniciativa privada, iniciativas no setor privado, para que a gente consiga ter mais igualdade em todos os nossos âmbitos do convívio social? Bom dia a todos e a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer aos organizadores por poder estar aqui, por poder participar desse debate, cumprimentar os membros da mesa. E peço licença para eu fazer a minha autodescrição. Então, caso tenha alguém na plateia que seja cego ou tenha baixa visão, eu sou uma mulher negra. Hoje estou com os cabelos lisos, usando um paletó de cor clara, e a minha roupa, do fundo, ela é toda preta, e uma sandália preta. E uso um óculos com hastes também escuras. Eu queria, antes de te responder a pergunta, na verdade, dar prosseguimento a uma coisa que ela trouxe aqui, que é essa questão de tensionar, né, os concursos públicos. E aí a gente tem feito, lá no Núcleo de Justiça Racial, e só um minuto para tratar disso, a gente tem feito no Núcleo de Justiça Racial da Fundação Getúlio Vargas uma pesquisa olhando para a representatividade de pessoas negras, ou seja, pretos e pardos, dentro da estrutura do Poder Judiciário. E quando você fala dessa ideia de tensionar, eu fiquei pensando do quanto essa equação, a gente tem ouvido magistrados e magistradas da justiça de uma forma geral, e a gente, quando começa a fazer a pesquisa, começa olhando apenas para pessoas negras, e depois a gente abre isso, porque a dificuldade, primeiro, em encontrar pessoas negras dentro da estrutura do Poder Judiciário é o ápice, e depois, quando você as encontra, tem uma série de outros entraves de natureza objetiva e subjetiva que faz com que seja difícil conseguir conversar com as pessoas. E, assim, a pesquisa ainda não está fechada, mas eu acho que uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto você falava de tensionar é que, muitas vezes, ao ouvir os relatos, a gente observa que, ainda que você tenha uma lei de cotas, você tem todo um movimento que precisa ser feito de natureza objetiva e subjetiva, e, principalmente, em relação às pessoas que estão à frente da gestão da organização da justiça, para que esse processo efetivamente resulte num número maior de pessoas, ou seja, de magistrados e magistradas dentro da estrutura do Poder Judiciário. E pensando, por exemplo, a gente está analisando a estrutura dos editais, e elas também trazem para a gente uma perspectiva bem interessante. E aí era só para não perder esse momento, mas pensando, então, em ESG e pensando nesse diálogo entre o público e o privado, eu me deteria a falar do S, que está lá no social. A gente nunca viveu um momento tão ímpar, eu acho que, como esse, no qual a iniciativa privada, por uma série de motivos, tem falado de ESG, tem pensado em ESG, mas, sinceramente, todas as vezes que você para conversar com alguém, o que aparece de mais difícil é justamente entender como é que a gente faz para resolver os problemas do S. Não é como é que a gente faz para resolver os problemas do S. Muitas vezes a gente senta para conversar e a pessoa pergunta assim: será que precisa regulamentar os elementos que estão dentro do S? Será que a gente precisa regulamentar trabalho decente? Não é meio ambiente do trabalho? Será que a gente precisa regulamentar boas práticas? Será que a gente precisa regulamentar não assédio moral, não assédio sexual, não discriminação em razão de raça e gênero? Não, a gente não precisa regulamentar isso. Isso está tudo posto na regulamentação. E aí eu acho que nasce uma oportunidade
essencial e primária de um diálogo entre o poder público e a iniciativa privada, já que a iniciativa privada tem falado tanto de ESG e tem se questionado, e, além de ter se questionado, eu acho que a gente tem vivido um momento também que é de conscientização da população de uma forma geral, e é óbvio, guardadas as devidas proporções em relação ao processo doloroso e ao processo que a indústria está fazendo, ou que as empresas estão fazendo, eu acho que a gente tem um momento ímpar para que o poder público, ou seja, para que os gestores públicos possam se questionar a respeito daquilo que está dentro do social do ESG, porque quando a gente fala de dignidade, quando a gente fala de trabalho decente, quando a gente fala de não discriminação, isso vale tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público, e a gente abre um espaço gigantesco de movimento para a própria sociedade, que está se mexendo, e se mexendo com muito desconforto, porque a gente está mexendo em uma série de sequelas e de coisas que estava tudo bem do jeito que estava, então por que a gente vai ter que colocar pessoas diversas em posição de liderança dentro das estruturas, tanto da iniciativa privada quanto das estruturas do próprio poder público? Porque você só consegue gerar alteração do coeficiente do que é a sociedade, porque você só consegue equilibrar e garantir justiça social se, efetivamente, você conseguir fazer com que todas as pessoas tenham vozes. E, mais do que isso, compreender que todas as malas que chegam, nenhuma chega vazia. O que está dentro dela pode ser diferente daquilo que você traz na sua, mas isso não significa que ela esteja vazia. Então, eu acho que passar por um processo de inovação, esse diálogo a partir do ESG, abre uma janela que foi uma janela provocada pelo mercado e que nós, que trabalhamos com a iniciativa privada, os gestores públicos que ocupam os mais diversos espaços, podem aproveitar isso para pensar política pública, para gerar política de ação afirmativa e para obter lá os resultados todos que estão descritos, inclusive no artigo 170 da Constituição Federal. Bom, maravilhoso. Obrigada, Alessandra, pela dupla resposta aí de trazer também os dados do Judiciário, da pesquisa do Judiciário. Eu queria agora voltar para você, Ana, e vou te pedir para falar sobre duas coisas. Eu acho que a primeira, a Alessandra fala dessa oportunidade aí, e se isso está na agenda de vocês também, de pensar parcerias com o setor privado. E uma segunda coisa, o tema dos concursos, né? A gente sabe que ano que vem vai vencer aí a lei de cotas, né? Vai expirar a lei de cotas dos concursos. A gente queria saber se tem o que está sendo proposto no lugar, e, mais do que só a cota, que outras ações adicionais para garantir que as pessoas consigam entrar. Você mencionou o caso do Rio Branco, que tem feito iniciativas nesse sentido, mas a gente sabe, por exemplo, várias pesquisas mostram que, dependendo da maneira como o concurso é feito, isso consegue dar mais vantagens para certos perfis, seja em termos de gênero e raça. A gente teve um caso durante a pandemia, por exemplo, de um concurso, sempre que eu conto isso vira um escândalo, mas vocês podem procurar no jornal, isso é verdade, de um concurso para bombeiros que exigia uma prova de teste de virgindade. Isso caiu na justiça, mas mulheres tiveram que se mobilizar para ir no Ministério Público para isso cair na justiça. Então, essa realidade, como o concurso é feito, ainda cria barreiras independente de ter cota. Então, também queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá. Eu acho que, primeiro, pegando o ponto da Alessandra sobre o ESG, a gente tem olhado para isso. A gente está dialogando com algumas organizações para pensar em como incentivar também a iniciativa privada, né, o setor privado, a olhar para esse tema da questão da diversidade, da questão das ações afirmativas. Então, a gente tem pensado, a gente vai sentar agora com algumas organizações, CVM, com a B3 e outras entidades que lidam com o mercado mesmo para poder pensar, né, o que vocês estão fazendo, como a gente pode pensar em outras parcerias e alternativas para a gente poder incentivar o mercado como um todo, né? Então, essa é uma coisa que está no nosso radar.
O setor privado realmente é um desafio, porque a gente não consegue, né, obrigar, a gente não tem uma lei que obrigue as empresas a ter ação afirmativa, a ter, em qualquer modalidade que seja, mas a gente quer ter esse diálogo, né? Então, a gente está aproveitando alguns espaços. Também o Conselhão também é um espaço que a gente quer aproveitar, a gente está tendo diálogo com a secretaria responsável para a gente conseguir dialogar dentro dos grupos de trabalho que vão ser criados agora dentro do Conselho, para a gente conseguir dialogar com as organizações e com as entidades, para a gente poder levar esse debate adiante e pensar em algumas iniciativas. Pensando agora no concurso público, se a lei vence, né, a gente tem menos de um ano, a lei vence dia 9 de junho de 2024, então já passou, então a gente tem menos de um ano. Eu estou aqui, a Roberta, que está aqui, eu e a Roberta e toda uma equipe dentro do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério da Gestão e do Ministério da Justiça, a gente tem trabalhado num novo projeto de lei para prorrogar a lei de cotas no serviço público, e a gente está trabalhando nisso desde fevereiro. A gente fez um levantamento de quais eram os problemas de implementação que a lei tem. Então, tem uma série de estudos, né, que foram feitos nos últimos 10 anos, mostrando a implementação da lei nas universidades públicas, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, no Itamaraty, e uma série de outros órgãos, para a gente ver como que estava sendo feita a implementação e o que a literatura estava apontando de problemas, né, em termos de implementação da política. Dialogamos também olhando com a Secretaria de Gestão de Pessoas, para vendo quais eram os problemas que os órgãos também estavam apontando de dificuldade na implementação nos concursos, quais eram os problemas que estavam acontecendo nos concursos ali na prática, para a gente poder olhar para a lei e ver o que a gente precisava mexer para melhorar. Então, a gente está propondo alguns aperfeiçoamentos. O que eu posso adiantar, né, de spoiler, que a gente está com o objetivo de ampliar o percentual de reserva de 20% para 30%, porque a gente tem estudos, como um estudo que foi feito pela ENAP, que foi lançado, a gente fez um seminário para divulgar esse estudo recentemente. Ele mostra que a lei ela acabou tendo problemas, né, e não conseguiu ser efetiva de chegar nesses percentuais que era o objetivo, por uma série de fatores, né, problemas relacionados à questão dos concursos nas universidades públicas, que, em geral, são concursos que tem uma vaga só, então não aplica a lei de cotas. Então, depois as universidades começaram a pensar em mecanismos para agrupar vagas e aplicar realmente o percentual de reserva, mas ainda não são todas as universidades que fazem isso, a gente ainda tem alguns desafios. Tem a questão de que, nos últimos anos, a gente não teve um volume grande de concursos públicos federais. Tem alguns órgãos que fazem concurso todo ano, como é o caso do Itamaraty, a Polícia Federal teve concurso nos últimos anos, e alguns outros, mas não teve um volume grande que fizesse com que a gente tivesse um aumento considerável do número de servidores. Então, a gente vê a necessidade de aumentar esse percentual. A gente também, por conta das pesquisas do IPEA e de outras pesquisas que foram feitas ao longo desses anos, mostrando a desigualdade dentro do serviço público, a gente está propondo uma subcota para mulheres negras dentro da lei, né, para que a gente possa atingir algumas carreiras, principalmente, que em algumas carreiras a gente tem um percentual muito baixo de mulheres, principalmente de mulheres negras. E a gente está vendo a questão de metas, né? Isso é uma obrigação dos órgãos estabelecerem metas de representatividade racial, olhando para a proporção, né, de acordo com os dados do IBGE, olhando isso para o tanto dos servidores efetivos, comissionados e outros cargos que existem na administração, né? Então, a gente está nesse diálogo e a gente
está ainda discutindo alguns pontos finais, mas a gente acredita que isso deve ser proposto aí nas próximas semanas. Então, em breve, teremos novidades. Ótimos spoilers. Obrigada, Ana. Marina, eu queria voltar para você. Você falou que vocês têm muitas ações no âmbito subnacional, né? Vocês conhecem, tem um belíssimo diagnóstico aí de como funciona o Brasil, inclusive interiorano. E eu queria que você trouxesse um pouco o que a gente pode aprender dessa experiência de mulheres e pessoas negras trabalhando em municípios. O que a gente pode aprender aqui para pensar o governo federal, enfim, para pensar políticas mais abrangentes. Então, Gabi, a gente tem feito um levantamento de boas políticas públicas implementadas especialmente por prefeitas, e aí prefeitas, a gente tem essa questão do recorte racial, são 4% somente de prefeitas negras no Brasil hoje, então a grande maioria, 12% de prefeitas mulheres. Mas a gente tem disponibilizado porque a gente entende que, primeiro, essas prefeitas, majoritariamente nas prefeituras governadas por mulheres, a gente tem um gabinete paritário. Isso é importante porque tem uma diversidade, não é diversidade, né? A gente está falando de paridade só de gênero, então eu não queria colocar nesses termos, mas já difere um pouco da média brasileira em relação à presença de mulheres nesses gabinetes, né? Então, a formulação da política, por quem está na ponta, por quem está experimentando serviços públicos, né? Por quem vem de uma trajetória que já tem experiência na gestão pública, a gente vê a produção de políticas públicas muito exitosas. Assim, a gente faz um levantamento periódico com as prefeitas, né? Por exemplo, perguntando para elas sobre prioridades de gestão, sobre a questão da justiça climática, que é uma coisa que tem entrado muito na pauta. Inclusive, temos um relato de um case de Caruaru, da usina de biogás, que é uma coisa que a gente aprendeu, na época, a prefeita Raquel, hoje, prefeita Raquel de Caruaru, não chegou aí na missão com a gente, naquela época que era prefeita. A gente foi para a Alemanha conhecer algumas práticas exitosas e voltou para o Brasil e viu que tinha muita coisa sendo feita aqui também, e muitas práticas foram inspiradas aqui também. Então, Palmas Solar também é uma prefeitura governada por mulher, está implementando uma série de painel, enfim, colocando a energia solar a todo vapor. Boa Vista também é uma prefeitura que fez uma autonomia de painel solar na região. E aí eu poderia listar inúmeras iniciativas lideradas por mulheres nas prefeituras, com suas equipes, e que ficam, muitas vezes, invisibilizadas, né? Invisibilizadas porque são poucas. O fato de, enquanto a Ana estava falando aqui sobre a questão das cotas, né, eu também me peguei pensando nessa questão do êxito das cotas na universidade, né, que a gente tem para pessoas negras, e de como isso transformou, impulsionou, né, essa coisa da gente ter também. E eu vejo muito, a gente vê muito no parlamento, né, na Câmara dos Deputados, como o fato de ter apenas 15% de mulheres ali é uma coisa violenta para essas mulheres, né? Elas precisam ficar se defendendo, né? A própria deputada Érica Hilton, outro dia, falou: eu quero trabalhar, gente, eu quero fazer aquilo que eu fui eleita, para que eu fui eleita, para os meus eleitores, eu não quero precisar ficar me defendendo o tempo todo de violência. Então, acho que essa questão do que as mulheres podem fazer tudo e podem fazer muito bem, e elas precisam exercer os seus mandatos livres de violência. Isso é uma responsabilidade que cabe a todos nós, mas principalmente aos partidos políticos, aos órgãos eleitorais, à justiça. Hoje a gente não tem, por exemplo, uma definição muito clara, muito precisa do que seria um protocolo de acolhimento, de assédio, de violência política de gênero. Isso está em construção, né? Isso ainda é muito, inclusive tem muito preconceito em cima disso. Mas violência, política de gênero, não é? A violência, na nossa pesquisa tem uma coisa interessantíssima, que as mulheres que estão há mais tempo na política, como prefeitas, tendem a dizer que não sofrem violência. Elas naturalizam isso, né, como um processo do jogo da vida política. E as mulheres que entraram há menos tempo
elas falam, não, isso a gente precisa nominar, isso é violência. Desmerecimento de uma fala é violência. Não passar recurso para uma campanha de uma mulher negra é violência. Essa mulher está ficando endividada por causa de campanha. Então, tudo isso são formas de violência que ainda estão muito presentes na vida da política das mulheres. Isso para falar do campo que a gente está olhando aqui das prefeituras, mas a Ellen expressou bem no cotidiano da vida pública, né? Enfim, então acho que tem inúmeros exemplos que a gente precisa olhar, e eu acho que a gente precisa. Teve um dia que eu participei numa mesa com a Aline Andrade, que estuda políticas públicas e interseccionalidade, e ela falou uma coisa muito interessante. Eu acho que as pessoas negras, as mulheres, a gente precisa entrar em bando nesses espaços, né? Não adianta ter uma ou duas, uma vereadora mulher numa Câmara Municipal de 15 vereadores. Ela vai, né, sofrer violência, vai ser muito difícil exercer o mandato, né? Então, a gente precisa ter cota de assento, reserva de cadeira para mulheres e para pessoas negras na política. A gente precisa lutar por isso, né? Eu não sei, o país, se está preparado para esse debate ou não, não sei. Queria perguntar até para a ministra Carmen aqui, mas a gente precisa reservar assento. Mas os partidos, as laranjas, não sei o quê. Mas a gente precisa reservar assento para essas mulheres, porque não dá para ter 15% de mulheres na Câmara dos Deputados. Prefeitura que tem uma mulher ou não tem nenhuma. Prefeitura que não teve nenhuma mulher negra, nem como candidata a vereadora. Então, assim, é muito grave, né, esse descompasso que a gente tem, e a gente está muito atrasado, e é urgente. E é urgente não é porque é para sair bonito na foto, é urgente porque o Brasil perde muito nas soluções que estão sendo propostas. Por essa superrepresentação de homens brancos que a gente tem na política até hoje, a gente vê que as soluções que estão sendo propostas não estão condizendo com os problemas públicos que a gente tem, né? E precisa acelerar isso. Por isso, esse momento aqui também é tão importante. Eu acho que você traz de volta, resgata a frase de outra forma, né, da Carmen. Sem igualdade não há democracia. E aí, nesse sentido, também retomando a sua frase maravilhosa de que a gente está num processo ainda de construção da nossa república e da democracia que se dá dia a dia por essas lutas, né? De várias de nós, inclusive. Mas eu queria te ouvir agora, Giovânia. A gente tem passado nessa árdua construção do que é a nossa república e da nossa democracia, e como a ministra Carmen falou, tem momentos em que a gente tem passado por tempestades, né? Essa construção não tem sido uma construção sempre ascendente, mas o que a gente tem visto de maneira bastante ascendente é um papel muito ativo do terceiro setor em pautas muito importantes, inclusive da própria questão da equidade de gênero e de raça. E diria que, inclusive, uma boa parte das soluções que acabaram sendo implementadas historicamente são soluções que vêm dos movimentos das lutas sociais e depois do Estado abarca. Eu queria te ouvir um pouco, fazer um diagnóstico sobre esse papel hoje do terceiro setor e dos movimentos sociais na luta pela equidade. Ok, Gabriela. A minha fala inicial, num certo sentido, ela é um exercício desse papel que nós tomamos, que é de resgatar a memória. Eu falei da Revolta dos Búzios. Nós tivemos depois a Revolta dos Malês, e a Revolta dos Malês foi gestada na Sociedade Protetora dos Desvalidos, que funciona lá no Pelourinho. E nós decidimos, no Baobá, fazer uma doação para a Sociedade Protetora dos Desvalidos, de forma que ela possa recuperar condições de sustentabilidade e que essa memória ela não seja uma memória contada por terceiros, inclusive por nós, mas seja uma memória preservada pela própria instituição. A sociedade civil, de fato, tem construído essa agenda. Eu falei muito do século XVIII e XIX, mas no século XX, com a Frente Negra Brasileira, esse debate é colocado. Em 60, esse debate está presente nos partidos políticos, né, com a bossa nova da UDN. Então, essa cepa de políticas públicas que vêm sendo aperfeiçoadas e amadurecidas, elas são produto de um processo histórico, né? Então, a Frente Negra Brasileira, que é um movimento social que, num determinado momento, discute a formação do partido político em 1930. Em 1960, a bossa nova da UDN, que era vista como uma variante do Partido Comunista dentro da UDN, que era liderado pelo ex-presidente José Sarney, só para vocês terem uma ideia de quanto que as coisas estão presentes, né? Discutia política de diversidade no serviço público.
Depois nós tivemos, na redemocratização, pressão da sociedade civil, a incorporação dessa agenda, tanto na plataforma do Franco Montoro em São Paulo, quanto do Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Isso gerou 2 governadores eleitos em 80 e 90, com Alceu Colares e Albino Azeredo. Depois tivemos Sarney, a Fundação Palmares, Fernando Henrique Cardoso foi citado aqui pela vocação para a diplomacia. Então, a sociedade civil ela está na raiz de todas essas transformações, incluindo no momento de construção da política de igualdade racial, que hoje incorpora servidores públicos, mas que é uma transferência de conhecimento e tecnologia da sociedade civil para o governo em 2003. Então, acho que a sociedade civil, cada um tem que assumir o seu papel. O nosso papel em relação a isso é investir fortemente na preservação da memória, para que nós não tenhamos a sensação de que nós estamos construindo tudo da estaca zero o tempo inteiro, porque nós possamos fazer uma avaliação crítica do que foi feito no passado, que resultado que gerou, por que não gerou resultado, possamos fazer uma crítica a isso e que possamos fazer com que essas novas iniciativas possam aperfeiçoar e não começar da estaca zero. Eu estou quebrando os protocolos aqui, então eu estou colocando perguntas que vocês não tinham sido avisados. Depois eu vou pôr uma para você, Alessandra. Retomando essa questão do processo histórico e de que nós estamos aprendendo, foi muito bonito você ter feito a sua autoapresentação, nós não fizemos, você trouxe, o que mostra para a gente como muitas vezes nós também invisibilizamos outros tipos de desigualdades, né? E uma das coisas que a gente tem aprendido nesses processos históricos de lutar por mais equidade é que as desigualdades, as desvantagens são cumulativas. E o termo interseccionalidade virou um grande termo para discutir isso hoje em dia. Não é só falar de mulheres ou de pessoas negras, mas mulheres negras estão em uma situação de mais vulnerabilidade do que mulheres brancas e assim sucessivamente. Eu queria que você falasse um pouco, se você puder, sobre quais são os desafios para a gente enfrentar essas questões de maneira interseccional. Até porque você tem um olhar aí para dentro de como é que as organizações funcionam, né? E como é que, nesse dia a dia das organizações, as interseccionalidades elas também acabam gerando mais vulnerabilidades para determinados públicos. Obrigada. Quando a gente pensa, eu acho que a palavra interseccionalidade tem permeado o debate público e privado, mas quando a gente observa bem de perto, a interseccionalidade é uma preocupação que não necessariamente tem trazido como consequência as ações necessárias a partir da multiplicidade de elementos que podem afetar corpos que, para além de um marcador de diferença, possa ter 1, 2, 3 e 4. E o que isso significa quando a gente olha, por exemplo, para mulheres negras? Quando a gente olha para mulheres negras em qualquer etapa da vida delas, então a gente está falando de meninas negras, a gente está falando de mulheres negras na idade adulta, a gente está falando de mulheres negras na terceira idade, ou seja, idosas, a gente está falando de um processo que é um processo de exclusão e de não acesso a direitos fundamentais gigantesco. E de que direitos fundamentais a gente está falando? De direitos fundamentais básicos. A maior parte da população negra, ou a maior parte dos lares negros, ainda que a gente não tenha um censo atualizado, famílias monoparentais que são sustentadas por um único membro, e esse único membro é uma mulher negra. E quando a gente tiver o censo, provavelmente a gente vai descobrir que essa fotografia ela é bem maior do que as dimensões que a gente tinha a partir dos dados que a gente conseguiu juntar anteriormente. Quando a gente olha para tudo isso, o que a gente está falando? A gente está falando de pessoas que não conseguem ter acesso à água potável, que não conseguem ter acesso à segurança alimentar, que não conseguem ter acesso à educação, à moradia, a trabalho e renda. E de que maneira tudo isso pode impactar quem não tem acesso a trabalho e renda? E pensando, por exemplo, dentro da organização do próprio setor público, no quanto corpos de mulheres negras, mesmo estando dentro de um processo de formalidade ou de um processo legitimado pelo próprio concurso, também pode ser um espaço de precariedade. Porque não é porque você está dentro do formal que você não está dentro do precário. Isso vale para o público e vale para o privado. Então, ser uma mulher negra dentro dos espaços estar numa condição de subalterna, no qual ela precisa... E aí, ela até trouxe para a gente... Eu não sei seu nome, desculpa.
Esmeire. A Esmeire trouxe... Oi? Esmênia, desculpa, Esmênia. A Esmênia trouxe a fazer o relato da história dela, os desafios múltiplos do dia a dia. E que, se você for conversar com mulheres negras, eles se multiplicam eles se multiplicam de vida em vida, com mais consciência ou com menos consciência, mas com uma multiplicidade de desafios que, para além de impactar a vida e os corpos das mulheres negras, impactam, na verdade, o desenvolvimento de uma sociedade que não olha para um grupo humano que tem muito a contribuir. E que não reconhecer ou inserir e não incluir significa impactar, inclusive, desenvolvimento econômico. A gente não está falando só de desenvolvimento social. Então, a gente está falando de dor profunda sobre corpos negros, e a gente está falando de não acesso, e a gente está falando de não garantir desenvolvimento social e desenvolvimento econômico à altura para uma parcela gigante da população. Muito obrigada. A gente está no nosso finalzinho e eu vou pedir para cada uma de vocês falar muito brevemente. Se vocês quisessem deixar um recado aqui para a turma de, assim, algo para vocês pensarem para o resto do dia de hoje, o que vocês querem que eles levem daqui, eles e elas levem daqui como aprendizado central para a gente pensar o futuro das questões vinculadas à equidade. Vou pedir para cada uma falar rapidinho. Você? Vai lá. Bom, eu acho que, na verdade, eu vou deixar um recado e um pedido. Como eu falei, acho que a lei de cotas vence, e eu acho que a gente tem um desafio muito grande de aprovar uma nova lei de cotas no Congresso. Então, acho que fica aqui o pedido de apoio de todos vocês para que a gente consiga aprovar uma nova lei. A gente tem uma leva aí enorme de concursos que vem pela frente, que já estão pré-aprovados, e é uma oportunidade aí enorme que a gente tem de ampliar o percentual e conseguir incluir uma série de pessoas, milhares de pessoas negras no serviço público federal. A lei de cotas ela é fundamental para que a gente consiga implementar o decreto dos cargos comissionados, porque a gente tem uma regra de que 60% dos cargos em comissão e funções, dos cargos comissionados têm que ser ocupados por servidores públicos. Então, uma coisa não anda sem a outra. Então, acho que esse é um recado que eu queria deixar e um pedido para contar com o apoio de vocês. E acho que lembrar, acho que da importância, acho que a gente, no Ministério da Igualdade Racial, a gente quer que as pessoas negras elas sejam formuladoras de políticas públicas também, e não só beneficiárias de políticas públicas. Então, acho que esse é o nosso grande desafio e o nosso grande objetivo nos próximos anos, enquanto Ministério. Tá? Obrigada. Posso fazer? Bom, queria agradecer também a presença, agradecer aqui a companhia de todos aqui na mesa, dizer que o Instituto Alzira está à disposição para enfrentar esses grandes desafios, para nós apoiar mulheres na gestão pública, estimular a participação de mais mulheres na política, mais mulheres negras, pessoas trans e toda a diversidade que a gente requer na política. Apoiar mulheres na gestão pública é fortalecer a qualidade das políticas públicas, e aquela bola que a Gabi levantou para mim aqui sobre as políticas públicas produzidas por prefeitas, eu deixei de dar um dado super importante de uma pesquisa que a gente recebeu do pessoal do INSPER, que as prefeituras governadas por mulheres durante a pandemia elas tiveram 30% menos mortes por Covid do que as prefeituras governadas por homens. Isso porque as mulheres implementaram ações não farmacológicas, como restrições de locais públicos, uso de máscara e tudo mais. Então, tiveram confiança nos dados científicos que estavam sendo desacreditados naquele momento. E, por isso, eu acho que me somo aqui à Ana em relação à questão da reserva de vagas, da política de cotas, no caso que a Ana trouxe, mas da reserva de vagas para mulheres na política e para pessoas negras também. Acho que temos dados, evidências de que é uma proposta que deve ser mantida e ampliada. E a gente acredita muito que a ocupação dos espaços de poder e tomada de decisão por mulheres e por pessoas negras tem o potencial de transformar a política, de transformar o ambiente político, de fortalecer a democracia e de conseguir, finalmente, propor soluções mais adequadas
para os problemas públicos que a gente enfrenta. Então, conte com o Instituto Alziras, estamos aqui à disposição para fortalecer esse movimento. Obrigada. Obrigada, Marina. Alessandra? Sim. Na verdade, eu acho que uma mensagem final, eu acho que é uma mensagem que abre as portas para a gente pensar numa série de coisas. Eu acho que, seja no ambiente público ou no ambiente privado, nenhuma discussão sobre raça e gênero ou qualquer outro marcador de diferença sem incluir as pessoas para as quais você estiver pensando ou fazendo o planejamento. Orçamento público deve levar em conta os marcadores de diferença e os impactos que ele tem. E eu acho que, e como último recado, e como um processo que se abre para a reflexão nossa enquanto sociedade, e que eu acho que é importante, é a gente tomar cuidado para a meritocracia não aparecer nas nossas narrativas e, consequentemente, nas nossas ações e omissões de maneira disfarçada. Então, não é só sobre falar de inclusão, não é só sobre criar políticas de ações afirmativas e políticas públicas para garantir inclusão e continuar na atividade prática trabalhando com elementos meritocráticos que façam que todas as medidas tomadas, na verdade, não cumpram o seu desígnio de efetividade de maneira real, né? Então, no simbólico, pensar efetivamente quais são as decisões que a gente está tomando e para que lado nós estamos indo enquanto sociedade, se a gente quer efetivamente sair do Estado que estamos e nos transformar definitivamente num Estado democrático. Acho que é isso. Obrigado. Bom, eu acho que a mensagem final é: o futuro ele é socialmente construído. O futuro não é uma obra do acaso. Ele é desenhado pelas nossas atitudes, pelas coisas que nós fazemos. E mudança no futuro acontece quando tem quebra de paradigma. Então, a mudança que nós declaramos, muitas vezes, intencionalmente, que nós queremos fazer, ela só vai acontecer efetivamente se alguns paradigmas forem quebrados. Porque, com a manutenção dos paradigmas atuais, nós não vamos ter mudança nenhuma. Vamos ter só discurso de mudança. Então, acho que a mensagem é: se nós queremos mudar, e se mudança acontece a partir de quebra de paradigmas, quais são os paradigmas que precisarão ser quebrados? E quais são os fatos geradores de futuro que nós já podemos perceber que eles vão impactar na dinâmica da sociedade, que nós podemos aproveitar para potencializar mudanças de paradigma? Então, eu falei de passado o tempo inteiro, e eu gosto do passado, porque o passado nos traz muitas respostas de que rupturas foram necessárias serem feitas para que mudanças pudessem ser feitas. E isso talvez nos estimule a pensar a dimensão das rupturas que nós precisamos fazer no futuro para que nós, de fato, possamos ter como ideal não apenas a população negra ser vista como beneficiária de política pública, mas, fundamentalmente, como formuladora de política pública. Obrigado. Bom, acho que esse lindo recado, né, a população negra e as mulheres como formuladores e não apenas como beneficiários, a gente termina então essa mesa. Eu vou chamar o Sérgio e pedir para a gente sair daqui do palco. Obrigada, gente.